alienação parental, infelizmente, é uma prática hoje muito comum quando nós falamos de questões de família, seja divórcio, pensão alimentícia, guarda dos filhos, todos esses processos que incluem a dissolução do vínculo matrimonial, a separação do casal e a convivência com os filhos. Normalmente, esse fenômeno ocorre quando o genitor, que pode ser tanto o pai ou a mãe, ou até um parente próximo, como um avô, uma avó, paterno, materno, um tio, pretendem desqualificar um dos genitores. Ou seja, o pai tenta desqualificar a mãe, a conduta da mãe, a conduta do avô materno, a conduta da avó materna, fazendo com que a criança não se sinta mais segura com esse ente, ou que ela perca o interesse de convívio com esse ente. E quando isso acontece, medidas judiciais devem ser tomadas. Uma outra prática muito comum é do genitor que, com o término da relação, e quando ele não aceita bem essa questão, ele tenta dificultar o convívio do menor. Como essa dificultação pode ocorrer? O primeiro exemplo que nós temos é no caso, digamos, um pai que, com o fim da relação, ele começa a desqualificar o novo companheiro da mãe, ou vice-versa, a mãe desqualificar a nova companheira do pai, a criar óbices para que a criança tenha um bom relacionamento. Outra circunstância também muito comum é aquele genitor que ele não querendo, aquele genitor que tem a guarda do filho, aquele genitor que reside com o menor, ele não querendo que o convívio do outro seja amplo, ele se muda para uma região de difícil acesso ou uma localidade distante da residência original, visando assim o quê? Reduzir a visitação, reduzir o convívio. Todo esse tipo de prática que dificulta o convívio do menor, ela caracteriza uma alienação. E quando isso ocorre, medidas podem ser tomadas e até uma reversão de guarda pode acontecer. Quando nós falamos de reversão de guarda, a primeira coisa que vem à cabeça é, obviamente, a questão da guarda da criança. Atualmente, o direito ele tem primado pela guarda compartilhada. A guarda compartilhada nada mais é do que a guarda na qual tanto pai e mãe participam ativamente das decisões relativas à vida do menor. O menor ele tem uma residência fixa, pode ser a do pai ou da mãe, na maioria das vezes nós observamos que é a da mãe. E o pai, se a residência for da mãe, ele tem um acesso constante, ou seja, quinzenal, semanal, durante a semana, ele tem um dia em específico que ele pode pegar a criança no colégio ou não, tudo isso é acordado com o juiz, certo? Então, a tendência natural é da guarda compartilhada. Quando nós falamos de reversão, muitas vezes a gente se remete à guarda unilateral, que hoje em dia está um pouco escassa, mas ainda assim ocorre. Pois bem, se nós temos uma guarda unilateral e ocorre a alienação parental e ela é provada no processo, o juiz, a fim de propiciar uma maior convivência com aquele genitor que acaba sendo alienado, ele pode reverter essa guarda, modificar essa guarda para uma guarda compartilhada, para ampliar a convivência. Agora, em casos extremos, em que o menor acaba perdendo o interesse pelo genitor alienado, em que o menor acaba sendo afastado para uma região muito distante e que o genitor alienado tem essa dificuldade de acesso ao menor, pode o juiz sim reverter essa guarda, ou seja, passar a guarda que estava antes com o alienante para o alienado. É claro que é importante pontuar aqui que isso não ocorre
de uma forma muito comum, muito corriqueira. Para que seja revertida a guarda, é preciso, antes de mais nada, que o juiz esteja realmente convencido que os atos praticados estão causando essa alienação.